23 de junho de 1926, nasce João Penha Filho, na Vila de Touros, litoral norte de Potiguar. Filho de João Penha de Souza e Teresa Paula de Souza, é o sexto de uma prole de 13 irmãos e realiza os seus primeiros estudos no grupo escolar Antônio do Lago, em sua terra natal. Nos anos 30, o seu irmão mais velho, José Penha de Souza, parte da vila para a capital em busca de trabalho. O seu primeiro emprego é como office boy da empresa Galvão Mesquita Ferragens, da qual, anos mais tarde, seria o diretor comercial. José tratou de transferir os familiares para Natal, preocupado em garantir estudo e trabalho a todos, sendo a primeira moradia da família na Travessa Paraense, no bairro das Rocas. No ginásio Frei Miguelinho, no bairro do Alecrim, João conclui seus estudos primários e, se sentindo chamado aos caminhos da fé, como nos fala o apóstolo João: não foste vós que me escolheste, mas eu que vos escolhi, entra para o seminário São Pedro no curso de Humanidades. Anos mais tarde, cursa Teologia e Filosofia no Seminário Maior da Prainha, em Fortaleza, no Ceará. Em 15 de novembro de 1953, é ordenado sacerdote em solenidade realizada pelo arcebispo Dom Marcolino Dantas, na matriz da apresentação, a primeira igreja de Natal, e celebra na capela do Colégio Nossa Senhora das Neves no dia 16. Na festa do Bom Jesus dos Navegantes, no dia 1º de janeiro de 1954, Padre Penha celebra sua primeira missa solene, na sua terra de origem, tendo como pregador Dom Nivaldo Monte. Uma alegria muito grande para mim falar deste amigo tão fiel e tão constante como foi e é o Padre Monsenhor Penha na minha vida. Hoje, celebrando os seus 50 anos de sacerdotes bem vividos, que fez realmente dentro da igreja, da sociedade, da família, realmente é um homem tão rico que é muito difícil, em 2 ou 3 palavras, darmos assim um perfil dele. Mas eu vou procurar fazer um resumozinho daquilo que eu posso captar assim no ecrã da minha vida, o que foi e o que é para Monsenhor Penha, para todos nós, como homens, como amigos, como igreja. Primeiramente, veja, era um homem muito culto, estudioso e muito viajado. E eu poderia dizer que é um bom sociólogo e uma capacidade de pesquisa filosófica muito grande. Lamento somente Penha não ter deixado livros escritos de suas pesquisas, de suas andanças. Isso como homem. Como cidadão, nós sabemos a ação que ele exerceu em todas as paróquias em que ele foi realmente vigário pároco, principalmente em Macau, nos tempos áureos do sindicalismo, em que ele liderava com uma visão muito clara e antecipada aqueles, como diríamos, catraeiros que iam levar o sal para as barcas. Era um verdadeiro líder. Do ponto de vista do escotismo, quem pode falar do escotismo no Rio Grande do Norte, esquecer o Monsenhor Penha como Luís Soares. Para mim, dentro cada qual da sua personalidade, foram luminares, foram líderes de verdade. Como sacerdote, o que só podemos dizer é que ele foi um sacerdote autêntico. Penha soube realmente viver o seu sacerdócio. Só lamento um pouco diríamos, a humildade dele. Ele não gostava muito de aparecer. E por isso envelheceu um pouco, assim, com aquela, um pouco afastado, que Penha podia hoje estar realmente na crista, porque a idade dele não alterou absolutamente o seu pensamento, a sua cultura. Mas eu lamento isto. Isso já disse várias vezes a ele devia ter deixado alguns livros escritos, principalmente sobre a família, a sociologia da família, a sociopolítica da família,
em que ele é um esperto de muita profundidade. Inicialmente é nomeado para várias cidades como vigário cooperador, dentre elas Santa Cruz, São José de Campestre, Caicó e Currais Novos. Em meados de 1956, a diocese o envia para Macau, como vigário cooperador do Monsenhor Honório, o chamado Santo de Macau. Lá chegando, com espírito jovem e liderança junto à juventude, não entra em choque com o estilo tradicional do Monsenhor e começa o trabalho com os escoteiros, movimento que descobriu em contato com o professor Luiz Soares no Instituto Padre Miguelinho. Os escoteiros do grupo macauense eram chamados os Meninos do Padre. Outra iniciativa foi a criação de escolas com ensino gratuito, patrocinado pela Igreja. Escolas que hoje formam o Centro de Educação Integrada Monsenhor Honório, o CEIME. Olha, desde 1956, naquela sexta-feira feliz, que Macau recebeu o Padre Penha, em Macau, no outro dia, no sábado, eu tive conhecimento com ele. E fui apresentado pelo Monsenhor Honório que ele era o novo coadjutor, e daí continuamos. O Padre Penha, novo em Macau, chegando, eu fazia parte da congregação mariana, fazia parte da Ordem Terceira de São Francisco e de outras irmandades e associações da matriz, e também tinha a felicidade de ter um bom contato, com uma boa amizade com vou até dizer hoje assim, porque ele merece, o Santo Vigário Monsenhor Honório, né? Que o Padre Penha era um verdadeiro apóstolo para este Macau, como ele merecia Macau, recebê-lo e tratá-lo da melhor maneira que se trata um enviado de Deus. E, para mim, meu amigo me serviu em diversas situações, que serve quem Deus, quem paga, quem sabe que nós passamos, e como foi que eu em situação adoeci, e Monsenhor Honório e o Padre Penha combinamos para ele ir comigo a Natal. Trabalhamos juntos na construção da igreja de São Pedro no Porto, eu como encarregado, e Padre Penha e Monsenhor Honório ali, todos aqueles serviços eram combinados comigo, com eles dois, e assim o serviço demorou 6 anos e 3 meses, e quando foi em 59, a capela entregue já para receber bênção solene, inauguração, abrir a capela. Então, essa capela de São Pedro era quase a matriz de Padre Penha, porque no seu apostolado, como ele tem a sua vocação para isto, com os operários, com o povo pobre, com os pescadores, com aquelas famílias pobres que ele entrava para visitar, para conhecer, e tudo aquilo eu vendo, e o Padre Penha fazendo aquele apostolado de amizade, aquele apostolado de saber dos seus paroquianos o que mais faltava, o que precisava. Sempre nessa terra, nessa época, apareceu, foi o arrojo de haver muito dinheiro, de o povo ganhar muito dinheiro, mas tinha uma grande pobreza, como já hoje tem pobre. E assim eu vi Padre Penha aqui em determinadas, carregando pessoas, até escondendo da polícia. Fulano fez um abuso ocular. A polícia soube que vinha procurar. Ele botava aquela pessoa nas costas e retirava para botar na casa de uma pessoa conhecida,
para a polícia não pegar. Isso tudo foi feito, foi serviço que eu observei de 56 até agora, nesses poucos anos que ele se afastou, que fez falta da ausência dele em Macau. Viu? Com o falecimento do Monsenhor, o Padre Penha assume a paróquia no ano de 1967. Além do trabalho educativo, que o coloca na condição de pioneiro da educação em Macau, realiza trabalhos pastorais, assistenciais e culturais junto aos jovens e trabalhadores das Salinas, através do Centro Social Pio XI, onde hoje funciona o Centro Petrobras de Cultura, Porto de Ama. Em 1970, cria o grupo musical Sempre Alerta, congregando jovens que sofriam a influência de grupos como os Beatles. O grupo chegou a gravar um disco pelo selo Rosenblit, com o título Feito para Você, divulgado no Brasil e no exterior. O Conjunto Sempre Alerta surgiu de uma ideia do Padre Penha, que na época lidava com o movimento escoteiro em Macau, e teve a ideia de fazer um grupo, influenciado inclusive na época pelos conjuntos musicais muito famosos. Era um autodidata em matéria de música e morreu, como é que se diz, ele morreu prematuramente, e que está fazendo falta na arte da música no Rio Grande do Norte e também na nossa cidade de Macau. E a gente tem muito, como é que se diz, muito carinho por ele, é uma pessoa muito boa e foi um músico realmente que prestou um grande serviço à música do Rio Grande do Norte. Por volta de 1976, assume a capelania da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Sem deixar de servir a terra das Salinas, luta pela instalação de um campi avançado, onde foi por muitos anos o diretor do Centro Regional de Ensino Superior de Macau, o CRESP. Realiza o programa Presença Religiosa com a Santa Missa em seu lar, onde celebrava todos os domingos com a participação dos fiéis dos vários municípios do estado, sendo um dos programas mais assistidos da televisão universitária. Cria a pastoral universitária no meio estudantil, envolvendo os jovens no trabalho de evangelização cristã. Além da formação em teologia e filosofia, o Padre Penha é diplomado em Sociologia e Economia para países em vias de desenvolvimento, pelo Instituto Internacional de Sociologia Pastoral. Possui os títulos de mestre e doutor pela Universidade Lateranense, em Roma, com as teses Aspectos Éticos da AIDS e Conceito de Moral e Filosofia de Farias Brito. Na imprensa foi redator do jornal católico A Ordem e de várias outras publicações, tendo escrito vários livros com temáticas pastorais, escotismo e o livro 25 anos depois, um relato da sua experiência na paróquia de Macau. Juntamente ao trabalho de capelão universitário, assume a paróquia de Santo Afonso Maria de Ligório, no bairro de Mirassol, onde realizou um profícuo trabalho pastoral. Monsenhor Penha foi realmente o primeiro vigário a ocupar realmente o cargo aqui em Mirassol. Durante uns 3 ou 4 meses, antes da instalação, realmente da sua posse, a instalação da paróquia, o Monsenhor Canindé, que é o atual vigário, ele ficou aqui preparando os trabalhos, preparando realmente as equipes das ações pastorais, para que em dezembro, realmente, no dia 23, creio que foi no dia 23, realmente, a posse do Padre Penha, do Monsenhor Penha, aqui no Mirassol. Tudo isso pertencia a Morro Branco. Padre Pio é quem dava toda a assistência aqui no Mirassol e nas outras áreas, até o Pirangi. Padre Monsenhor Penha foi um vigário, ele nunca centralizava nada. Ele entregava, ele confiava o seu trabalho realmente a todos nós. E creio que esse trabalho veio prosperando, veio continuando até os dias de hoje. Então, nós agradecemos realmente todo aquele trabalho do Monsenhor Penha, o seu empenho, a sua dedicação, o seu amor por esta paróquia. E ele foi um grande pioneiro aqui dentro. E o coração dele, eu fico emocionado, o coração de Monsenhor Penha está em Mirassol.
ele ama isso aqui, ele ama esse povo daqui de Mirassol, que tem o seu padroeiro como Santo Afonso Maria de Ligório, a quem ele deu grande incentivo ao povo, incentivava muito o povo, orientava muito o povo para que realmente tivesse essa grande devoção ao padroeiro, o Santo Afonso, porque é um santo extraordinário, o fundador da congregação dos redentoristas. Ele, cada vez mais, ele falava para o povo, que o povo amasse muito este padroeiro, era um grande santo. Nos anos 80, assume a presidência da Câmara de Primeiro e Segundo Graus no Conselho Estadual de Educação. Ensina filosofia da religião e teologia moral no Seminário São Pedro. Educação religiosa no Colégio Nossa Senhora das Neves. Assume o cargo de comissário regional de escotismo do Rio Grande do Norte e a função de vigário paroquial de Touros. Falar a respeito do Monsenhor Penha sempre é um motivo de júbilo, onde nós possamos assim falar aquilo que ele é e que simboliza para nós seminaristas no período em que ele passou aqui no Seminário São Pedro, como professor, um professor que íntegro dentro da sua capacidade, dava aquilo que realmente ele tinha de experiência, numa matéria que não era tão fácil, que era a filosofia da religião. Ele falava daquilo muito mais da sua experiência vivida como pastor, como um administrador, do que mesmo os próprios livros. E com isso nós aprendemos muito com a sua realidade, com a sua experiência pastoral diante daquilo que ele viveu no seu pastoreio, as suas andanças pelas paróquias como Santa Cruz, Lagoa Nova, Currais Novos, Macau, e por fim também pela passagem que ele teve por Touros. A sua experiência social também contribuía muito para o seu conhecimento. A experiência que ele teve na Europa com os operários das grandes empresas europeias também passava assim essa forma de experiência para o nosso crescimento e também para os nossos estudos. Mesmo fora da sala de aula, mas com o seu contato, aprendemos muito ainda com as suas experiências, com os seus contos, com a sua forma de passar esses conteúdos que nos enriquece cada vez mais. Em 1993, é nomeado superintendente da hoje extinta Legião Brasileira de Assistência, a LBA, onde desenvolveu um trabalho em prol dos mais necessitados, sem espaço para o favorecimento pessoal e a ingerência político-partidária. Outra área em que exerceu a criatividade foi a musical. Compondo o hino de Santo Afonso Maria de Ligório, a melodia do hino do Instituto Sagrada Família, o hino do Sesc Centenário da Paróquia de Touros, dentre outros. Em 23 de abril de 2002, recebe o título de Cidadão Natalense por iniciativa do vereador Franklin Capistrano. Atualmente está aposentado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, na qual foi professor de Ética e Filosofia do Brasil e exerce a função de capelão do Colégio Nossa Senhora das Neves, onde recebeu no dia 31 de agosto de 2003, das mãos do arcebispo metropolitano, o título de Monsenhor, nomeado pelo Papa João Paulo II. Como um bravo pescador de almas, João Penha Filho deixou a sua formosa praeira, abraçou a missão confiada pela sua igreja e nos seus 50 anos de vida sacerdotal confirma o lema da sua ordenação: Tu és sacerdote eternamente.